Senhora de Fátima, bendita sejais, bendita sejais, Mãe de bondade. Sinal de clara luz brilhante no céu, sois vós, Maria, Mãe da luz eterna. Abri as vossas mãos e dai-nos a luz que é Deus, onde nos vedes. Senhora de Fátima, bendita sejais, bendita sejais, Mãe de bondade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximava de Jericó, estava um cego a pedir esmola, sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Os que vinham à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Quando ele se aproximou, perguntou-lhe: Que queres que eu faça? Ele respondeu-lhe: Senhor, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Ao ver o sucedido, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, este milagre que hoje o Evangelho nos conta mostra-nos que o caminho para a salvação reside na busca de Deus, neste dispormos-nos a ir ao encontro de Jesus, com a consciência do nosso pecado e da nossa imperfeição, mas sabendo que Ele, de facto, nos pode salvar, nos pode mostrar o caminho, nos pode dar a vida. O grito deste homem é o grito que brota no coração de toda a gente que reconhece, de facto, que Deus é o Salvador. Tem piedade de mim. Fazei que eu veja. E o ver é olhar o mundo com o olhar de Deus, deste Deus que nos ama e que quer a nossa salvação e que misericordiosamente dá a vida por nós, para que possamos viver, para que possamos ver, para que possamos caminhar, crescer, tornar o mundo melhor. Este deve ser o nosso grito em cada dia: tem piedade de mim. Porque conhecemos que só Deus é que nos salva. Não é a nossa sabedoria, não são as nossas forças, é Deus que é o Salvador. E Ele dá-nos a graça para nós podermos caminhar à luz da sua força, da sua vida, à luz da sua palavra. E é neste sentido que escutamos o início do Apocalipse, que nestas últimas semanas, antes do fim do ano litúrgico, escutamos. O Apocalipse foi escrito por São João já no fim da sua vida, nos momentos em que a perseguição aos católicos se tornava de facto enorme, não já apenas pelo povo de Israel, pelos judeus, mas também pelo povo romano, pelo poder político, pelo poder de facto
do Império Romano que se perturbava ao ver aquela nova forma de viver, aquela nova proposta de valores para a sociedade, de valores de vida integral para o ser humano. E então, claro que com o aumento da perseguição aos cristãos, houve muitos que desanimaram, houve muitos que fraquejaram, que renunciaram à fé, que acharam que de facto era muito difícil ser cristão e, portanto, seguir a maioria era mais fácil, ir com a manada era mais fácil. E São João escreve este livro a partir de uma visão que teve para manifestar algumas realidades que se perdiam no contexto, para manifestar que de facto parecia que era o fim do mundo, mas a obra de Deus é inexorável e ainda falta muito tempo, que é preciso ser coerente, ser valente e manter a fé. E escreve às 7 igrejas da Ásia, que são, digamos assim, 7 símbolos da comunidade cristã que estava já espalhada, de facto, pelo Próximo Oriente, que estava a começar a entrar já também na parte, diríamos, latina de Roma. E a primeira que escreve é a Éfeso, como símbolo destas igrejas que tinham sido perseguidas, que alguns tinham rejeitado, mas depois tinham querido regressar. E diz ele: a tua perseverança, se não podes suportar os maus que puseste à prova, aqueles que se dizem ser apóstolos. De facto, esta luta pela justiça, pela verdade, é importante. Aqueles que renegam a fé e depois tentam regressar, sabemos lá se são espiões ou não, mas depois diz uma coisa: sofreste pelo meu nome, mas esqueceste da caridade, que é o fundamento da fé cristã. Esqueceste da caridade, da compaixão e da misericórdia. É que não podemos ser justiceiros se não tivermos misericórdia. Não podemos anunciar a morte de toda a gente que não é como nós. Não podemos expulsar aqueles que não são como nós, procurando a perfeição absoluta, procurando que só fiquem dentro da comunidade aqueles que são mesmo bons, porque assim não fica ninguém. Porque somos todos maus, somos todos pecadores. Se a gente começa a expulsar aqueles que pecam por isto e por aquilo, porque não são perfeitos, acabamos por ficar sozinhos na igreja. E mesmo nós vamos embora porque reconhecemos que também somos pecadores, ou devemos reconhecer. Não devemos procurar uma igreja de anjos. Jesus Cristo não criou uma igreja de anjos. Criou uma igreja de seres humanos, de homens e de mulheres frágeis, mas que aí está, mas que reconhecem que na sua fragilidade é o Senhor a sua força. E muitas vezes, quando pretendemos ser os melhores e os mais perfeitos, é porque nos esquecemos que Deus é misericórdia e porque julgamos que nós, pela nossa capacidade, é que somos os melhores, porque estudamos, porque fazemos isto e mais aquilo e mais aquele outro, e estamos assim e fazemos assado e vestimos desta maneira ou fazemos aquele ritual e nós é que somos os melhores, esquecendo-nos que aquilo que nos converte é a graça de Deus. E não devemos ter peneiras de julgar que só nós é que somos dignos. Não, todos somos dignos. E devemos ter a capacidade de acolher e de fazer caminho com todos, mesmo que caiam. Mas o importante não é cair, é levantar-se. Porque Jesus veio para aqueles que reconhecem: Senhor, tem piedade de mim. E este é que é o importante. E o que tiramos deste escrito de São Paulo à igreja de Éfeso, não podemos esquecer-nos da caridade primitiva.
quando a igreja estava pouco organizada, quando não tinha poder, quando não tinha riquezas, quando não tinha templos sumptuosos, quando a liturgia era extremamente simples, porque não havia missais que dissessem que se fazia assim ou assado. Mas tinham a memória do encontro com Cristo. E é isto que é importante. Claro que, enquanto os apóstolos viveram, era fácil porque tínhamos as suas palavras que nos guiavam, mas agora temos a sua palavra escrita precisamente no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, no Apocalipse de São João, que sabemos ler integrado naquele contexto e naquela situação e que lemos para este contexto e para esta situação. Um contexto para nós aqui em que vivemos nesta Europa, que é a mesma de há 2000 anos, mas que não tem perseguições claras, mas que tem, de facto, uma necessidade de testemunho da fé. E há muitos cristãos que não vivem a sua fé de forma prática, de forma concreta, de forma diária. Não importa, a semente está lá. E nós devemos ajudá-los a desenvolver essa semente e criar condições para que todos possam regressar, para que todos possam dizer: Senhor, tem piedade de mim, e para que todos possam receber esta luz que Deus nos dá. E ao terminar este ano litúrgico, quase nesta fase final, é isto que devemos pensar: como é que eu quero terminar esta etapa? E como é que eu quero criar as condições para que cada vez mais possam encontrar Cristo e caminhar à sua luz? Não nos esquecendo que para o ano é ano jubilar, é ano de graça, é ano de reconciliação, de abertura e de perdão, porque Deus é misericórdia e caridade. Saibamos acolher esta misericórdia e levá-la também a todos os outros com quem nos cruzamos.